por tanto, a la siguiente ponencia del profesor Jorge Barcelar, profesor catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nova de Lisboa, es decir, especialista, por lo que veo en las notas que me han pasado, en distintos ámbitos del mundo del derecho constitucional, ciencia política, derecho administrativo, en fin, prácticamente todos los derechos están aquí referenciados. Le agradecemos mucho, lo hago en nombre del departamento, que haya encontrado un espacio para poder estar aquí con nosotros en esta tarde del viernes, y tiene pues 30 minutos, incluso gracias a la generosidad del profesor González Cuevas a través de la profesora Lario, incluso 35 minutos. Eu vou falar em português, espero que não leve a mal, porque se fosse em portunhol seria dificilmente compreendido e gostaria que pudesse ser compreendido na totalidade. A minha saudação, o gosto de estar aqui neste seminário sobre parlamentarismo e representação de interesses em Espanha e Portugal, e agradecer o amável e simpático convite irrecusável das senhoras coordenadoras Ângelas Lário e Paula Borges Santos. E, portanto, é com muito gosto que aqui me encontro e darei o meu contributo nesta sessão, embora o meu contributo seja um pouco um contributo de risco, porque eu não sou historiador, eu sou jurista, sou professor de Direito, e já vi que aqui o ambiente é um ambiente muito íntimo de historiadores, e vamos ver se um jurista não vai estragar essa intimidade que só os historiadores podem realmente dar. Mas vou tentar não fazer isso. Aliás, posso dizer que se não tivesse escolhido o curso de Direito, teria escolhido o curso de História, porque foi a minha segunda opção quando entrei na universidade. Era necessário estabelecer várias prioridades. A primeira prioridade era de Direito, tinha boas notas, entrei para Direito, mas se não fosse jurista, hoje seria pelo menos licenciado em História, o que não significa que seja historiador. Bom, em relação àquilo que eu vos queria aqui falar, e portanto mais numa perspectiva de Direito, eu gostaria de referir-me em dois assuntos, no fundo, a duas questões que são paralelas. Não acompanhei as intervenções dos colegas de manhã, mas numa primeira parte gostaria de falar um pouco sobre a evolução da representação política e também da representação de interesses na história constitucional portuguesa, desde a sua origem, embora aqui o marco temporal seja mais restrito, e depois falar um pouco sobre a atualidade daquilo que se tem discutido ao nível da ciência política, da teoria política, de resgatar ou de reequacionar o lugar da representação de interesses e dos grupos no âmbito da representação política, mas evidentemente que isso não significando a repetição dos erros ou do erro que foi a transformação da representação individual liberal numa representação orgânica, porque isso ficou manchado naturalmente por experiências totalitárias ou experiências autoritárias. E até devo dizer que este tema da representação parlamentar e não só parlamentar, de facto, é uma característica fundamental do constitucionalismo. O marco temporal que está aqui estabelecido corresponde a uma época da organização política muito própria, que é o constitucionalismo, o Estado constitucional, a idade contemporânea, e precisamente o constitucionalismo significou o aparecimento de uma nova realidade política, o chamado governo representativo, uma das grandes conquistas das revoluções liberais e da construção do Estado Constitucional. Não foi a única, outras conquistas importantes foram os direitos fundamentais, a separação dos poderes, a ideia de república, embora a república não tivesse aparecido logo, digamos assim, automaticamente em todos os países, teve um caminho mais lento, mas acabaria também por pode estar associado a um movimento constitucionalista. Mas na verdade, a representação política, neste caso democrática, é o chamado governo representativo, por oposição a uma representação monárquica, é de facto um aspecto que está no coração do próprio constitucionalismo. E, portanto, Portugal também, evidentemente, na sua evolução histórica ou constitucional, reflete várias modulações em relação a essa representação. Sabem que em Portugal nós tivemos, até à data, 6 constituições, estamos neste momento na vigência da 6ª Constituição, de 1976, e, não obstante algumas diferenças na arrumação dos textos constitucionais, na verdade, podemos distinguir aqui um período liberal,
incluindo também a Constituição Republicana de 1911, depois um período autoritário, com a Constituição de 1933 e o período atual com a Constituição de 76. Embora no século XIX, aliás, julgo que terá sido dito, e com mais propriedade do que eu, pelos meus colegas que me antecederam, no século XIX, na verdade, o texto que prevalece é a Carta Constitucional, que aparece no meio de dois movimentos contraditórios, ou diferentes deste, a Constituição de 1822, o chamado movimento do vintismo, que é um movimento mais radical, demasiado avançado para a época, aliás, que levaria rapidamente ao fim da Constituição, que só duraria, numa primeira fase, 9 meses, com a Vila Francada e depois a Abrilado, dois movimentos golpistas dessa mesma, que fizeram cessar a vigência dessa Constituição. E depois, mais tarde, um período também episódico de 4 anos, chamado setembrismo, com a Constituição de 1838. Mas, portanto, o período do século XIX é marcado pela Carta Constitucional e algumas alterações que teve. Depois temos a Constituição Republicana, 1911, e a Constituição de 33. Ora, em relação ao período liberal, que inclui estas 4 primeiras Constituições, aquilo que se pode notar é uma representação política feita em 2 tons, na parte monárquica com representação aristocrática, pelo menos na Carta Constitucional. Curiosamente, a primeira Constituição não tinha Câmara Alta, tinha apenas uma única Câmara, chamava-se Cortes no plural, mas era uma Câmara singular, curiosamente, e era eleita diretamente, sufrágio direto, ainda por cima. Mas depois, com a Carta Constitucional, voltaríamos a ter um Parlamento bicameral com representação eletiva e representação monárquica, de pares nomeados pelo rei. Mas, portanto, numa lógica liberal. Portanto, isso aí não teria grandes dúvidas, mas apesar de tudo, uma lógica liberal e pouco democrática, porque o sufrágio era um sufrágio restrito, o sufrágio não era universal, era um sufrágio individual, mas de poucas pessoas, não de muitas pessoas, e havia restrições censitárias, de capacidade económica, de condição de vida. Por exemplo, uma norma curiosa na nossa primeira Constituição, de 1822, dizia que as criadas de servir não podiam votar. Imaginem, realmente, que é uma coisa curiosa, coitadas das criadas de servir que não podiam votar. Mas, portanto, havia também um sufrágio restrito do ponto de vista da capacidade, portanto, de um sufrágio capacitário. Portanto, de um modo geral, a representação liberal era individual, mas era restrita, não era plena. Depois, com a República, isso não mudaria substancialmente, embora sempre com um alargamento progressivo da base eleitoral, mas depois vem a nossa experiência de Estado Novo, com a Constituição de 33. Aliás, que é assumidamente uma experiência antiparlamentar. É conhecida a frase, a ideia de Salazar em relação ao Estado Novo, por comparação com o período anterior. Ele dizia que o regime da Constituição de 33, o regime do Estado Novo, a Constituição de 33 veio um pouco mais tarde, era antiliberal, antidemocrática, antipartidária. E, portanto, era feita por contra um conjunto de más experiências que o próprio parlamentarismo monárquico e depois republicano tinha trazido. Portanto, a ideia dos partidos era de afastar, mas depois havia um partido único, naturalmente. Também a ideia, sobretudo, de afastar uma representação que fosse individual liberal e, portanto, substituindo-a dentro da lógica de uma concepção corporativa de Estado por um conjunto por um sufrágio orgânico, portanto, um sufrágio organizado por famílias. Neste caso era o chefe de família que votava, não era a família toda, a mulher não podia votar, porque era o homem, o marido, é que era o chefe da família. Aliás, no tempo da Constituição de 33, a mulher, até para ir ao estrangeiro, tinha que pedir autorização ao marido. E as mulheres estavam reduzidas nos seus direitos, não podiam ser diplomatas, juízas, procuradoras, etc. Mas, portanto, do ponto de vista da Constituição de 33, havia um sufrágio orgânico, talvez não nos mesmos moldes, por exemplo, do sufrágio, por exemplo, do Estado fascista, mas era um sufrágio realmente restrito e sobretudo, na ideia, que aliás foi aqui referida, do integralismo lusitano, e não só, de que a sociedade não é apenas, não se representa pelos indivíduos, portanto, na lógica do indivíduo liberal, mas representa-se por grupos, ou muitas vezes a ideia de nação que não pode ser dividida ou atomizada pelo homem liberal. E, portanto, aparece também aqui uma concepção transpersonalista, neste caso corporativa, não tão transpersonalista como outros regimes mais autoritários, mais totalitários que o regime da Constituição de 33, e, portanto,
essa é a ideia tal do voto por grupos, por famílias, por profissões e, portanto, a ideia de que a representação do interesse nacional não se faz por um voto individual, mas pela pessoa incorporada em grupos, em zonas da sociedade e não valendo individualmente fora do seu contexto político ou social. E, portanto, claro que isto podia ter algum fundo de verdade, e até admito que tivesse, porque nós, pensando em termos atuais, quando nós votamos, não votamos só por nós, votamos por aquilo que achamos que é o interesse geral, e, portanto, o voto não é um voto meramente individual, mas o problema é que isto foi aproveitado para subverter por completo um caminho que pudesse existir de uma liberdade de voto ou de uma democracia política. E, portanto, que nunca viria verdadeiramente a existir, porque, na prática, era um corporativismo não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E, portanto, era um corporativismo de Estado, não verdadeiramente um corporativismo que fosse gerado espontaneamente das corporações sociais e que depois o Estado pudesse acolher livremente e, portanto, sem o manipular. Não foi nada disso que aconteceu, porque isso não seria possível num contexto de num Estado autoritário. Portanto, esta foi a experiência da Constituição de 33. Penso que a professora Paula Borges Santos também se referiu a ela. E, portanto, esta experiência que podia ter algum lado positivo do ponto de vista da representação de interesses, porque hoje nós enfrentamos esse problema, que ele continua a existir, mas, de facto, essa tentativa de representar os interesses ou os grupos ficou contaminada por uma experiência que não foi democrática, mas que foi totalitária ou autoritária, fascista ou parafascista, aquilo que queiram chamar, porque também não há propriamente unanimidade dos historiadores sobre a qualificação da experiência do Estado Novo. Embora muitas coisas do Estado Novo português fossem copiadas do Estado fascista italiano, como o Estatuto de Trabalho Nacional, por exemplo, o Estatuto del Lavoro, que nós copiámos do Estatuto del Lavoro da Itália e outras experiências parecidas. Não tanto no lado da militarização do regime ou até do culto do chefe, isso talvez não tanto. Sabemos bem o lema de Mussolini, tudo pelo Estado, nada contra o Estado. Em Portugal era tudo pela nação, nada contra a nação. Mas, apesar de tudo, o Estado não era a nação. Havia, apesar de tudo, uma certa diferença. Bom, depois vem em Portugal o 25 de abril de 1974, que traz, realmente, contém uma revolução em vários domínios. O 25 de abril significou, projetando-se no tempo, uma revolução política, uma revolução económica, uma revolução até em termos de mentalidades, cultural, etc. Também com a descolonização, a libertação dos países que estavam dominados por Portugal e que eram colónias. E de facto, a experiência da chamada Terceira República, ou Segunda República, conforme a opinião de cada um, traz verdadeiramente, pela primeira vez em Portugal, o sufrágio universal. Aliás, a primeira eleição verdadeiramente democrática e universal que Portugal teve foi na eleição da Assembleia Constituinte, em 25 de abril de 1975. Foi a primeira vez em que, na verdade, houve sufrágio universal. Acima de 18 anos, todos votaram sem qualquer restrição, quer capacitária, quer censitária, ou sexista, ou o que quer que seja. E, portanto, desse ponto de vista, compreendo a importância do sufrágio universal como um sufrágio que garante os mínimos de uma democracia para poder funcionar. Independentemente de saber se o voto do analfabeto vale mais ou vale menos do que um voto de um catedrático, ou um voto de alguém que vive no meio rural, que não é ilustrado, vale mais ou vale menos do que um voto de um homem da cidade, ou uma pessoa que viaja muito, ou uma pessoa que nunca saiu do país, ou uma pessoa que tem uma profissão e outros não têm profissão. Portanto, ou dos votos dos empregados, ou os votos dos pobres são iguais aos votos dos ricos, os votos dos empregados são iguais aos votos dos empregados que têm boas carreiras profissionais. Portanto, o sufrágio universal tem essa vantagem de ser, ainda que de uma forma abstrata, mas garante o mínimo de igualdade segura entre todos os cidadãos. Portanto, não fazendo qualquer distinção, mas pode muitas vezes não permitir a majoração de certas perspectivas específicas que hoje a representação política necessariamente deve ter. E, portanto, hoje a situação que nós enfrentamos é, em Portugal e um pouco por toda a Europa, é de termos o seguinte desafio.
como incorporar numa representação que é de cidadãos, de votos de cidadãos, interesses que os cidadãos devem refletir não apenas como cidadãos, como pessoas individualmente consideradas, mas como membros de famílias, membros de regiões, membros de minorias, sejam elas étnicas, religiosas, membros de várias gerações etárias, os jovens, os velhos, as pessoas de idade adulta. Portanto, há um conjunto diversificado de interesses numa sociedade que é representado por grupos, até por grupos a que cada um de nós pertence. E, portanto, do ponto de vista do tipo de sufrágio, o sufrágio meramente individual pode muitas vezes não refletir na plenitude essa perspectiva, ou pelo menos pode traduzir, mas numa perspectiva atomizada e, portanto, não numa perspectiva própria. E isso agrava-se em Portugal porque nós não temos uma segunda Câmara. É verdade que muitos outros países têm uma segunda Câmara por razões talvez não tão boas, que são as razões monárquicas, é o caso do Reino Unido, porque é uma monarquia, mas muitos outros países têm uma segunda Câmara. E a segunda Câmara, mesmo sem ser em Estado federal, em Estado unitário, como é o caso, por exemplo, da Itália, ou o caso da Espanha, ou o caso da França, que são países unitários, essa segunda Câmara resolve alguns problemas, parte dos problemas da representação política de grupos e de interesses. Claro, não é na visão tradicional em que nós pensamos, que é a representação dos lobbies ou de grupos de interesse, os agricultores, os industriais da madeira, os escritores, seja o que for. Não é nesse sentido, digamos, de grupos de atividade profissional. Mas, apesar de tudo, há uma representação de interesses. Quais são os interesses quando há estes parlamentos bicamarais, na segunda Câmara? São os interesses dos territórios, das comunidades autónomas, por exemplo. Podem fazer-se representar. É uma possibilidade. No caso de um Estado Federal, dos Estados Federados, que têm interesses diferentes uns com os outros. E portanto, nós em Portugal não temos uma segunda Câmara. É um problema que de vez em quando é discutido. Até temos uma sala muito bonita na Assembleia da República, mas não tem órgão para funcionar, que era a antiga sala do Senado, que nem sempre teve esse nome, aliás. E, portanto, há uma necessidade, de vez em quando é um debate recorrente saber se deve haver uma segunda Câmara para a representação política. Não sei qual vai ser, ou se é que isso é viável, mas não deixo de estranhar o facto de, num estudo comparado nas democracias europeias, realmente Portugal ser o único país que não tem uma segunda Câmara. Espanha tem, a Itália tem, a França tem, a Bélgica tem por razões mais do que evidentes, digamos assim, o Reino Unido também tem por razões mais que evidentes, mas nós não temos. Nós temos um Parlamento unicameral. Depois o problema que se colocaria é como é que se faz essa representação, o que é que se seria colocado nessa segunda Câmara. Portanto, isto só para dar um exemplo da necessidade de haver uma representação de interesses que pudesse passar, do ponto de vista da sua incorporação, para uma segunda Câmara. E, portanto, no fundo, na tentativa de conciliar algo que eu acho que é importante, mas é difícil, que é, por um lado, a segurança de uma representação individual num Parlamento, com a vantagem de uma representação de interesses. Isso depois pode ser visto de várias maneiras. Não temos em Portugal uma representação orgânica numa segunda Câmara, de certos interesses, sobretudo territoriais, são aqueles que menos dúvidas oferecem. E também não temos, já agora, nenhuma legislação sobre os lobbies, chamados lobbies, o lobbying, como tem os Estados Unidos, que é sempre realmente o país de referência nesta matéria. Já tem havido algumas tentativas, devo dizer, mas nunca saíram de projetos de lei, julgo que alguns já foram apresentados. Mas eu não sei se a questão do lobbying é uma questão que tem aqui uma direta pertinência com o assunto da representação, porque quando se legisla sobre os lobbies, sobre os grupos de interesse, o que se pretende não é tanto fazer afluir à decisão política a diversidade da inserção social do voto e do cidadão, que vota não só como cidadão, mas como membro de um grupo, mas é mais por outra razão, é a razão da transparência e da prévia declaração de conflitos que eventualmente existam entre o deputado que vota de acordo com o seu partido, mas também vota, em certo sentido, porque pertence à Associação dos Agricultores, ou dos Industriais, ou dos Escritores, ou então está a ser comprado, digamos assim, entre aspas, por certos interesses
que pretendem que o Parlamento decida num certo sentido. E, portanto, no caso dos Estados Unidos, essa legislação visa acautelar, penso que isso é muito importante, a prévia declaração de eventuais incompatibilidades e sobretudo, identificar o voto de certo senador ou de certo congressista, se está ou não filiado numa certa proposta para defender um certo interesse económico, uma certa atividade económica. Mas é uma questão que está em cima da mesa. Não sei se em Espanha há alguma legislação sobre lobbying, sobre grupos de interesse, mas penso que é uma questão que em Portugal tem tardado em ser discutida. Como vos disse, a segunda Câmara de vez em quando é discutida, mas é um pouco uma conversa sem grande utilidade, porque há desde logo uma grande objeção, que é o significado que isso teria de aumentar a classe política. E, portanto, seria duplicar os parlamentares. E, neste momento, não há qualquer margem para a opinião pública aceitar a duplicação da classe política. Até se pensa reduzir o número de deputados, quanto mais criar uma segunda Câmara duplicando o número de deputados. Isso é verdadeiramente impensável. Depois, mas não obstante esse facto de não termos a segunda Câmara, e não obstante o facto de não termos uma legislação de lobbying, a verdade é que o Parlamento não tem sido insensível à representação dos grupos de interesses. Não uma representação formal, naturalmente, mas não tem sido insensível. Eu fui deputado há uns anos e o Parlamento hoje recebe muitas associações de muitos ramos de atividade. Constantemente recebe pessoas de variedíssimas atividades, conforme as 12 comissões parlamentares especializadas que temos em Portugal, portanto, essa representação faz-se de uma forma indireta, ouvindo em audições aquilo que essas associações pretendem trazer, também muitas vezes na publicitação dos diplomas através de sites, através do debate público de muita legislação que interessa a certos setores de atividade. Portanto, num certo sentido, tem havido nesse aspecto uma melhoria da representação de certos interesses, não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista, digamos, informal, através das audições parlamentares, através dos debates públicos. Hoje também tem acontecido em Portugal um movimento interessante, que é o de em Portugal, que não é muito de associações, mas tem aumentado as associações para fazer certos temas, a questão do aborto, por exemplo, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, tem havido digamos, um renascimento de um certo movimento associativo em torno de certas questões mais de natureza moral, basicamente questões de costumes, do que propriamente noutras áreas. Mas isso é significativo. Também é significativo se utilizar cada vez mais as petições eletrónicas, reunindo um grande número de assinaturas. Isso tem um regime especial do ponto de vista parlamentar, mas também isso faz reunir certas pessoas em torno de assuntos que congregam pessoas que já não são, que são pessoas da esquerda e da direita, de vários partidos, de várias origens, de vários saberes, e portanto é um agrupamento de pessoas baseado em interesses diferentes daqueles a que tradicionalmente se reparte o espectro político, porque já não é apenas uma representação meramente partidária. Ao lado disto, para concluir, e também para ir diretamente aqui digamos, à proposta deste seminário, portanto, a ideia será sempre a de compatibilizar uma representação democrática inequívoca e universal com uma representação de interesses. Penso que nos Estados que têm um bicameralismo isso consegue-se até certo ponto. Esta questão, por exemplo, em África, nós não estamos em África, mas em África é uma questão interessante, porque em África ainda há uma outra realidade que nós não conhecemos e que não temos, que é a representação das etnias, das tribos, em que aí o problema já não é um problema de profissões, já não é um problema de famílias, de territórios, é um problema de uma outra identidade, uma identidade cultural que está que nós dificilmente podemos descobrir, porque não temos essa experiência direta, e que, em alguns países, tem merecido uma segunda Câmara de representação, o caso da África do Sul, por exemplo. E noutros países lusófonos a questão também tem sido equacionada, mas não sem grandes resultados, porque muitos desses países estão numa fase ainda que
de afirmação e de consolidação total das suas democracias e, curiosamente, desse ponto de vista, o constitucionalismo de língua portuguesa exportou o modelo unicameral. E, portanto, todos esses países têm apenas uma única Câmara. Nem nunca tiveram sequer uma segunda Câmara, embora na Primeira República, muitos países, como sabem, tinham o sistema soviético, ou da inspiração soviética, de um esquema piramidal das Assembleias Populares que se iam fazendo eleger conforme os vários escalões territoriais até chegar ao Parlamento Nacional. Agora, além destes dois aspectos, que eu acho que são importantes, como é que se pode equacionar uma representação de interesses legítima, evidentemente, dentro de um paradigma de Estado de Direito Democrático, que é isso que nos une também aqui. Eu acho que a questão tem sido contornada por uma separação de poderes que já não é o que era, ou que está muito longe, hoje está muito longe de ser a separação de poderes que Montesquieu idealizou em meados do século XVIII. Se ele ressuscitasse, morreria outra vez, porque não aceitaria nunca que a sua separação de poderes tivesse sido violentada como foi, numa realidade que já não é da separação de poderes, mas é da interdependência de poderes. E, portanto, desse ponto de vista, os executivos têm exercido um poder legislativo cada vez mais amplo. Devo dizer-vos que, num estudo comparado, o Governo de Portugal, não este Governo em concreto, que é o 21º, mas o Governo como órgão de Estado, órgão de soberania, é o órgão que tem mais poder legislativo de todos os governos da Europa. É o português. Porque tem poderes ordinários. Ao contrário do que tinha, por acaso, o Governo no tempo de Salazar, e que o Governo tinha poderes apenas extraordinários em casos de urgência e necessidade pública. Mas depois, na prática, tudo era urgente e era necessário. Mas, pelo menos formalmente, o Governo da Constituição Portuguesa tem poderes ordinários, e comparando, eu em tempos estudei isso, pelo menos com o Governo da França, com o Governo da Itália e com o Governo de Espanha, é o órgão de soberania do Estado europeu, um órgão executivo, neste caso, que mais poder legislativo tem, comparativamente. Claro, não tem o poder principal, não tem o poder de rever a Constituição, não pode fazer as leis básicas do país, mas, na verdade, se formos ver na estatística, 90% das leis, dos diplomas, ou 95% são feitos pelo Governo e não pelo Parlamento. E, portanto, claro que isso se explica bem por várias razões, porque há uma burocracia, há uma administração pública, e o Governo é a cabeça da administração pública, e, portanto, o Governo tem uma sediação capilar nos vários interesses da sociedade, portanto, através dos ministérios consegue chegar a todos conhece todos os problemas da sociedade, e, portanto, é muito natural que cada ministério, cobrindo uma área específica da governação, possa fornecer um input que sobe no estatuto do Governo e chega à cabeça ao próprio Governo para depois fazer a própria legislação. Portanto, desse ponto de vista, a separação de poderes hoje, como foi idealizada no século XVIII, deixou de existir. Apenas existiu no século XIX. Nos Estados Unidos talvez nunca tenha existido propriamente uma separação rígida, mas uma separação talvez mais fiel ao pensamento de Montesquieu. Mas, de certo, hoje em muitos países, como é o caso de Portugal, não há verdadeiramente uma separação de poderes, porque o Governo intervém abundantemente e partilha a função legislativa com o próprio Parlamento. Portanto, penso que através dessa modalidade, uma vez que a administração pública tem acesso aos vários setores de atividade, e o Governo, em grande medida, é também construído com base em grupos de interesses. O Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria, o Ministério da Economia, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Saúde, portanto, as questões da saúde, o Ministério da Educação, as questões da educação. Portanto, num certo sentido, através dessa compartimentação setorial da atividade política, podemos chegar a uma representação indireta desses interesses. De toda a maneira, isso não costuma ser visto assim, mas, em resumo, penso que hoje também boa parte da crise que nós consideramos existir na representação política é uma crise de uma insuficiência da representação e da discussão dos assuntos que verdadeiramente interessam aos cidadãos. Nós sabemos que as nossas democracias estão em crise, a verdade é essa, porque os cidadãos cada vez se revêem menos nos partidos políticos, mas os partidos políticos continuam a ter um monopólio do acesso, pelo menos aos parlamentos nacionais, a verdade é essa. É verdade que os partidos políticos também vão mudando, alguns desaparecem. No caso de Espanha houve dois novos partidos que surgiram,
Portugal, nesse aspecto, é muito conservador, é quase impossível criar um novo partido. Houve um que nos anos 80 até chegou a 18%, mas se eclipsou em 2 anos. Outro partido em Portugal tem tido mais sorte, que é o Bloco de Esquerda, que houve ali uma altura em que quase que ia desaparecer, mas agora ressuscitou. E, portanto, tem cerca de 9, 10% do espectro partidário. Portanto, julgo que há uma necessidade de um novo tipo de representação. Os partidos podem ser esse veículo. Em Portugal devido que possam ser, porque em Portugal não há essa capacidade e esta plasticidade. Já agora, seria interessante ouvir dos colegas espanhóis a razão de ser do sucesso de uma recomposição do espectro partidário que em Espanha conseguiram fazer. Claro que em Espanha tem um aspecto diferente de Portugal que favorece a Espanha, ou não favorece, depende da perspectiva. É de haver partidos regionais. Nós não temos partidos regionais. Não pode haver partidos regionais. Embora na prática eles existam, porque os grandes partidos nos Açores e na Madeira só temos 2 regiões autónomas, temos 2 comunidades autónomas, nos Açores e na Madeira. Há secções de partidos nacionais que na prática funcionam como partidos regionais. Mas como não temos partidos regionais, na Espanha isso existe e, portanto, há partidos que são da Catalunha ou que são do País Basco e, portanto, que ali funcionam como um outro tipo de representação de interesses contra um partido nacional, que seja de cariz nacional. Portanto, estas são as minhas reflexões sobre este assunto e o gosto de aqui estar e cumprimento também todos os colegas e agradeço muito a iniciativa e dou os parabéns por esta excelente realização. E aqui estou, apesar de algum cansaço, porque vim hoje do Brasil, mas como veem não se nota nada e estou aqui com muita alegria e com muito gosto. Muito obrigado pela vossa atenção.